Fala barbudo, fala cabeludo e fala careca. Hoje é a inauguração do nosso podcast Antes e Depois. A gente vai trazer o antes e depois de tudo que é ligado à barbearia, moda, estilo, prótese capilar, ou seja, tudo do universo masculino, novidades e ligado ao universo de moda e que faz muito bem pro homem e eleva a autoestima, tá? Hoje a gente está aqui com Gustavo Peregrino. Fala! Com o Márcio e com o nosso convidado especialíssimo, que é o Cláudio Rod, que é o dono da Builder Hair. O cara é uma lenda no mercado de prótese capilar, 30 anos, então a gente está aqui para bater um papão com ele, para quê? Para desmistificar os mitos, as verdades, as mentiras e tudo que envolve esse mundo da autoestima em relação à prótese capilar. Então, boa noite, Cláudio. Boa noite, Gustavo. Obrigado, cara. Fala, Cláudio. Gustavo. Boa noite. Márcio, boa noite. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Queria começar dizendo que eu já recebi vários convites, algumas dezenas de convites, e nunca aceitei. Então, esse é o primeiro podcast que eu participo. Nossa, é uma honra, né? É uma honra pra gente, pô. Eu que agradeço. Enfim, então vamos começar falando um pouco sobre prótese capilar. Tá? Vamos lá. Eu queria começar falando sobre o que a prótese capilar se tornou no Brasil esses últimos anos. A prótese capilar ela não era acessível a qualquer pessoa. Verdade. Até alguns anos atrás, não existia prótese capilar à pronta entrega. Todas as próteses eram feitas sob medida. Demorava quanto tempo para chegar? Entre 2 a 3 meses. Nossa. Eu tive um cliente que citou isso pra gente. Ele falou, pô, eu encomendava, demorava 90 dias para chegar. Eu até estranhei na hora, sabe? Mas eu falei, como eu sou relativamente novato desse mercado, né? Eu falei, não, pode ser verdade, né? Ele já usa prótese há mais de 30 anos. Eu até conversei com você sobre ele. Mas levava esse tempo todo por quê? Encomendava lá fora e tinha que vir para cá? Como é que funcionava? Sim, exatamente. Existem dois métodos. Um que era o rápido, né? Ela custava um pouco mais caro, tinha um valor agregado pelo serviço ser mais rápido, né? Da fabricação, ou então o normal, mais rápido, levava em torno de 6 semanas e o normal em torno de 12 a 16 semanas, mais ou menos. Então fazia-se o molde da área calva, escolhia-se a base, o molde da área calva, você tirava uma mecha de cabelo, você tirava 2, 3 cabelos aqui, 2, 3 ali, 2, 3, enfim, de várias partes da área capilar, e você fazia uma mecha, você tirava fotografia e se enviava para a fábrica. Com essa mecha, eles iam encontrar o cabelo com a textura mais parecida, a cor mais parecida, e fazia-se justamente na base. A fotografia para poder ter a noção da densidade da área capilar, do cabelo do cliente, enfim, do usuário. Então elas eram mais naturais, eram mais precisas, porém custavam bem mais caro. Nessa época... Se fosse falar no mercado de hoje, quanto custaria uma prótese dessa hoje? Elas custavam em moeda estrangeira, então uma prótese custava em torno de $2.000. Hoje o dólar a 5 custaria R$10 mil. Em torno de R$10 mil a prótese capilar. Nossa, mãe. Aí o tempo vai passando, né? Tecnologia, a demanda no mundo vai sendo melhor, vai sendo maior, então temos que nos adaptar. Então, alguns anos para cá, existem as próteses à pronta entrega, que são próteses tamanho padrão, onde existem vários tamanhos padrões, porém, o tamanho padrão mais comercializado no mundo é 20 por 25, né? 20 de lado a lado, orelha a orelha, 25 de testa para nuca. Raríssimas calvícies são maior do que esse tamanho, né? E sendo que a maioria das calvícies gira em torno de 17,5, 18 por 22,5, 23.
Tá? Digamos que 70% das calvícies é esse tamanho. É esse tamanho. É esse tamanho. Na verdade, você vai saber, né, em breve, porque ele vai ter que colocar uma A prótese, gente né? falou disso, Não né? tem, não tem. Ele tá fugindo, ó, Não, ficando, eu entendo isso, eu entendo, porém, ele vai colocar. Ele, na verdade, ele tem que colocar uma prótese. Também acho. Ele não pode ficar sem. Também acho. A Tem gente que- trouxe até aqui a próxima alguns vez- modelos que cabem pra ele, né? A gente tem a Black. Não, que... ele não precisa colocar essa black não, se ele não gostar do cabelo alto. E ele comentou antes, não, essa aqui vai ficar muito cheio, vai ficar Essa aqui muito é muito cheia. Não Mas consigo me imaginar usando É. tanto cabelo assim. essa prótese tem grisalhos. Tem muita gente que pergunta, Cláudio, tipo assim, tem prótese? A pergunta é essa, bem enfática, né? Tem prótese para pessoa negra, né? Temos, né? Tem. Então, essa daqui é uma essa daqui é uma prótese afro 4 milímetros, que é uma afro fechado, uma Black Power fechado. Essa daqui que está na sua mão é uma afro aberta ou cacheado fechado, você pode usar os dois termos, 1.2 de ondulação. Essa daqui é uma cor castanho escuro com 30% de grisalhos. Essa daqui também é uma castanho escuro com 30% de grisalhos. Porém, essa aqui tem os cachos 1.2, referência, e esta daqui tem os cachos 1.8. Deixa aqui pro pessoal ver. Então a gente vê que esse aqui é um cacheado aberto e essa daqui é um cacheado fechado. Tu vê que os cachinhos são bem menores, né? Sim. Enfim, muitas pessoas perguntam, tá, mas ao usar com o tempo esses cachos, eles permanecem do jeito que estão, intactos? Aí eu respondo, não. Eles vão abrindo. Não existe prótese capilar que seja fabricada com os cabelos naturalmente cacheados. Nem afro, Então, nem essa com daqui afro. Esses Essa aqui. cabelos são cabelos lisos, igual este aqui, o levemente ondulado liso, Muito legal. porém processados na ondulação desejada, seja nesse cacho fechado, Como se seja fosse nesse aplicado cacho permanente aberto, nela. Ou nessa seja nesse afro. Este afro era um cabelo liso que foi feito esse processo de cacho, esse processo para ficar com esse aspecto de afro. O cabelo foi desidratado para poder chegar a esse ponto. Olha que desde os 15 anos de idade eu não tenho assim tanto cabelo na minha cabeça, sabe? Porque aos 15 anos de idade eu comecei a raspar a cabeça quando ninguém pensava em raspar a cabeça. Fui eu que comecei raspando a cabeça com Presto Barba e raspo a cabeça até hoje. E vou falar pra você, eu acho que se eu chegar em casa não com um cabelo desse, ou um cabelo desse, enfim, com qualquer quantidade exagerada de cabelo que minha filha, minha mulher, olha pra mim e fala assim, quem é você? Mas eu tava conversando com o Cláudio, né? e Mas vai ficar legal. fora você vai ver. bastidores, né? Eles vão gostar. Que é bonito, Marcelo. Diga, Gustavo. E assim, é uma coisa que você tava falando, né? Você tava falando dessa coisa, eu raspo a cabeça desde os 15 anos, né? E eu acho que assim, as dores são diferentes para cada tipo de cliente. Sim. Eu tenho um cliente que sofre por não ter barba, eu tenho um cliente que sofre por não ter o cabelo, eu tenho cliente que sofre por não ter um cabelo liso e ter um cabelo mais crespo. Então, hoje, o mundo de beleza masculino consegue oferecer a solução para cada cliente. Eu acho que isso é que é o legal. Sim. O cara não tem barba, hoje ele pode fazer... Qual é o nome do procedimento que a gente estava até estudando? A harmonização. Não, de barba. De barba, preenchimento, fio a fio, né? Que seria, Tem o fio a fio. Não, mas aquele outro lá que a gente viu o nome, que tinha um nome diferente. Seria uma pigmentação Mas que permanente. seja, agora eu não lembro. Vocês vão se lembrar daqui a pouco. Mas é aí. uma pigmentação que faz tipo o processo de sobrancelha, hoje para barba. Então você consegue cobrir mais a A área. micropigmentação? Mas tem um nome específico para barba. Né? Então,
o visual fica muito mais preenchido, as falhas conseguem ser preenchidas, né? A prótese, para quem não tem cabelo, hoje tem o implante, tem a prótese, tem a harmonização facial, você consegue fazer uma harmonização facial com a barba, né? Deixando o rosto mais quadrado, deixando o rosto mais assimétrico. Então acho que assim, hoje o mundo da beleza masculina vem evoluído de uma forma muito positiva, né? Para cada dor o homem vem se tornando mais vaidoso a partir, né, de uns anos para cá, começa a querer se cuidar mais. Antigamente não falava aí o barbeiro, né? Barbeiro, como é que era barbeiro antigamente, né? Era uma portinha, jalequinho branco, senta aí, eu vou cortar do jeito que eu quiser. É isso aí. E hoje não, hoje você tem um ambiente, né, diferenciado, você tem um ambiente preparado para poder o cara chegar lá, sentar, fazer a barba, cortar o cabelo e curtir aquele momento. É uma experiência. É uma experiência, sim. É totalmente diferente hoje, né? O que se oferece para a beleza masculina, que antigamente a gente não tinha. Não tinha. E, Cláudio, voltando aqui para a questão da prótese, nós temos vários tipos de prótese, você trouxe aqui uma gama enorme para a gente poder estar analisando. Sim. Diante do que a gente falou de cada tipo de cliente, qual a prótese indicada para qual tipo de cliente? É boa pergunta essa. Boa pergunta. Eu vou só voltar atrás. Quando eu disse para dar sequência, quando eu falei que era para, enfim, iríamos tirar algumas dúvidas do formato que o povo brasileiro está trabalhando hoje com prótese capilar. Eu queria dizer, voltando atrás, que você disse que você era novo na área de prótese capilar, mas eu só aceitei esse convite por eu ter diagnosticado, eu ter visto que você é um técnico em prótese capilar, Gustavo. Diferente de muitos. Infelizmente, no Brasil, de cada 100 pessoas que trabalham com prótese, 99 são aplicadores de prótese e um é realmente técnico em prótese capilar. O técnico em prótese capilar é aquele que sabe o que é uma prótese capilar. É aquele que não trabalha igual um supermercado ou uma farmácia, que o cliente chega, eu quero isso, ele dá aquilo, ponto final. Não, é aquele que se preocupa em fazer uma análise, no couro cabeludo do usuário, em ver como é a seborreia, a transpiração, a química da pele dele, o dia a dia dele, a rotina dele, se ele é sedentário, a idade dele, se ele é sedentário, que sai de casa com ar-condicionado, entra no carro com ar-condicionado, chega no escritório com ar-condicionado, ou se ele joga futebol, faz natação, vai pra praia, anda de moto, capacete... Trabalha na rua, né? Exatamente, embaixo do sol, enfim, trabalho braçal... que é para justamente poder aconselhar a prótese mais adequada para cada tipo de usuário. E não só o dia a dia dele, mas sim identificar também a química da pele do usuário. E hoje você tem muitos profissionais aí que simplesmente estão, né, aplicando prótese. Que não são, infelizmente isso está acontecendo. Já faz anos que isso acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Que aconteceu comigo. Eu parei de fazer isso, mas aconteceu comigo no início. Há uns 10 anos atrás, quando a Builder Hair veio para o Brasil. Eu sou usuário de prótese há 32 anos, mais ou menos. A primeira prótese que eu coloquei foi na Suíça, onde eu tenho, residência, onde a sede da empresa está localizada, na Suíça. Assim, é na Suíça. Essa tecnologia aqui toda, você traz Suíça, né? Prótese existem 6 países que fabricam prótese capilar no mundo. Existem 6 países. Tá? A Suíça, a sede da empresa é lá, a fábrica não é lá, óbvio. Porque senão a prótese custaria 6, 7, 8 vezes mais. Tá? Infelizmente, estourou a guerra na Ucrânia porque uma das fábricas era na Ucrânia. Então essa fábrica da Ucrânia teve que mudar para a Romênia, aonde tinha a segunda fábrica. Entendi. Existem outros polos espalhados em outros lugares. E hoje no mundo, quais são os lugares que fabricam prótese? Olha,
o lugar o país que mais fabrica é a China. É a China. Sim. É a China. A Índia, o Vietnã, Vietnã. a Indonésia, a Turquia, a Romênia, a Ucrânia. A Ucrânia fazia que tinha, também. mas tem outro país que fabrica prótese, só fabrica prótese sob medida, que é a Alemanha. Na Alemanha existe uma fábrica de prótese, duas fábricas de próteses, só fabricam prótese sob medida, não compensa e não enviam para o Brasil porque o Porque não custo é compensa. extremamente Sim, elevado. imagino. Extremamente Quantos elevado. euros mais ou menos sairia uma prótese dessa sob medida? Uma prótese parcial dessa, com fios de 15 a 18 centímetros, como essa, estilo uma U-lace, uma micropele com uma verdadeira lace francesa, chegaria aqui no Brasil em torno de, vamos dizer, umas 4 vezes mais do que aqui. Tá? Chegaria aqui em torno de uns 5 mil reais, mais ou menos. E isso a gente falando do custo da O prótese. custo, né? estamos falando, o custo da prótese. Na verdade, esse seria o preço da prótese, mais taxas de importação, que gira 60%, enfim, mais outras taxas. Isso aí quase dobraria. Não, quase sairia- dobraria. sairia- A prótese aplicada não, estamos falando, só do preço da prótese. Estamos falando do preço da prótese, o preço da prótese, correto. Sairia, ela chegaria aqui com a taxa de exportação, eu estou falando o preço de custo, ela chegaria aqui em torno de entre 6 a 8 mil, tá? Varia, câmbio, mais ou menos. Mais ou menos. Enfim, não compensa, não vem prótese nenhuma dessas para o Brasil, a não ser. Não é que não venha nenhuma. Eu sei até que existem algumas pessoas que compram, tem pessoas que poder aquisitivo para tudo. Até que estamos falando de valor, eu queria dizer uma coisa. Infelizmente, as pessoas também dizem muito, mas a prótese capilar é muito cara. Eu queria dizer que não. A prótese capilar no Brasil ela é muito barata. Quer dizer que nada paga sua autoestima. Ela é extremamente barata, nada paga a sua autoestima. paga a sua autoestima. Primeiro, não existe nada no mundo que seja caro ou barato. Eu digo, não, por exemplo, A percepção. eu, por exemplo, adoraria ter um Mercedes. Nem um Fusquinha eu tenho. Eu não tenho carro, mas eu adoraria ter um Mercedes, mas eu não posso, eu só posso me permitir de ter um Fiat Uno, um Fiat Punto, enfim. Mas isso não é porque o Mercedes é caro, eu é que ganho pouco. Sim. Vou existe deixar caro É uma barato. questão de Vou percepção, deixar essa história né? pra lá, porque não é bem assim, não né? é. Vamos lá. Mas eu Vamos tinha lá, perguntado vamos lá. qual tipo de prótese é adequado para qual tipo de cliente. E isso está muito ligado ao preço, né, que a gente falou. Tá sim, mas vamos falar primeiro sobre a parte técnica e depois falamos sobre o Vamos preço lá. muito rápido. Como eu disse antes, avaliar primeiro o dia a dia do cliente, idade, química da pele, a rotina para poder aconselhar a melhor prótese. Uma pessoa que é sedentária, como eu disse, que tem uma certa idade que é sedentário, ele pode usar qualquer modelo. Não vai transpirar muito, está sempre no local fresco, com ar-condicionado. Se tiver uma pele seca, qualquer modelo ele poderá usar. Aí entra a parte da condição financeira. O que é que ele prioriza? A naturalidade, máxima, enfim, que passe despercebido em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer momento, ou a durabilidade, ou associar naturalidade com durabilidade. Qual é o mais importante? O que é mais importante para esse usuário? Aí ter a ver com condição financeira dele. Sim. E Eu acho que a maior Foi parte uma coisa dos que, dois, né? que lá no estúdio a gente modificou, Cláudio. Eu comecei a receber muita demanda de avaliação pelo WhatsApp. Eu te mando uma foto, coisa e tal. Aí eu comecei a ser muito persistente em relação a isso. Eu falei, olha, a gente não faz avaliação pela internet. Eu posso até fazer uma prévia, mas eu preciso que você venha até o estúdio. Porque aí é o que você falou. Eu já tenho até um discurso pronto. Eu falo, olha, aqui a gente vai avaliar a tua rotina, a cor do seu cabelo, a sua área de calvície para te indicar a melhor prótese com a maior naturalidade possível e com custo-benefício adequado a você. E a gente vai avaliar, você vai poder tirar todas as suas dúvidas para ver se você está apto a ser um usuário de prótese. Porque tem muito isso. As pessoas fazem uma fantasia em torno da prótese capilar, só que tem que ter cuidados,
né? Tem uma rotina, a rotina dela vai mudar. Ela não tem cabelo e passa a ter cabelo, Exatamente, né? exatamente. Ele não penteia cabelo, ele passa a pentear cabelo. Exatamente. Ele não lava cabelo, ele vai ter que lavar a cabeça. Então tudo isso muda, né? Eu tenho então é vários- uma mudança de rotina. Esse ponto que você falou, eu tenho vários parceiros que me dizem, Cláudio, eu queria ajudar o cliente, a condição financeira dele é muito baixa, ele queria usar prótese capilar. Aí eu digo, tenham cuidado com isso. Por quê? Porque em vez de ajudar, você vai complicar a vida dele. Porque a partir do momento que ele colocar uma prótese, ele não vai querer nunca mais deixar de usar a prótese. E se a condição financeira for muito baixa, ele vai acabar deixando de levar o leite e pão para O cara casa para de deixar de pra pagar usar. a pensão alimentar para usar a prótese. para usar prótese. Então, quer dizer, tenham muito cuidado com isso, porque prótese capilar é um produto que se enquadra na categoria não durável. Sim. Então, a prótese capilar como essa prótese capilar é uma prótese de micropele, espessura 008, 0012, essa daqui, ela é em torno de 0010, tá? Ela é uma prótese que tem entre 120 a 130 de densidade, prótese bem cheia, bem cheia, cabelo extremamente sedoso. Teu celular, vai lá. Normal, vai rola que se você abrir não podia, pra tocar. Bom, eu desliguei aqui, Não tem problema. vamos lá. É só para as pessoas, não sei se conseguem ver bem, a densidade dela, a linha frontal dela, né? Bem regular, extremamente regular, com o cabelo bem juntinho. Mostra pra essa câmera aqui. Enfim, como eu disse antes, uma prótese de entre 120 a 130 de densidade, ela está mais para 130. Uma micropele 0,10. Densidade da micropele, densidade não é espessura. Explica isso pra gente. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. A densidade, por exemplo, você pega 1 quilo de ouro e 1 quilo de ouro e 1 quilo de alumínio. Qual é o mais denso? É o ouro. É o quilo ouro. de ouro é desse tamanho, 1 quilo de ouro, enquanto 1 Isso. quilo de alumínio Vai ser um volume maior. vai ser um volume bem maior. Os dois são metal, mas o ouro é mais denso. Denso, sim. A micropele, não existe uma folha de micropele pronta, ok, vamos fazer a prótese. Não. Isso aqui é feito na cabeça, onde é feito com pinceladas de micropele líquida, onde você pincela, deixa secar e depois pincela de novo, deixa secar e vai criando as espessuras da micropele. Só que entre uma pincelada e a outra, se não houver a secagem total, ela vai ficar porosa por dentro. A micropele vai ficar mais porosa. Isso com o futuro ela fica quebradiça. Porosa quer dizer menos densa. Menos. Menos densa por dentro. O peso dela vai ser inferior. Às vezes ela pode ser mais grossa e mais leve. Mais grossa e menos densa. Legal. Entendi. Isso, entendeu? Então quer dizer, uma micropele com uma densidade máxima como essa, que foi respeitado o tempo de secagem de cada camada, com a densidade alta, porém extremamente bem feito, com os nós extremamente delicados na parte frontal, extremamente natural, imperceptível, Mostra pra câmera ali, ó. imperceptível ao olhar. Não, isso ali. Enfim, uma prótese como essa, em você, essa prótese pode durar um dia, e em mim ela pode durar um ano. Isso quer dizer o seguinte, essa prótese pode durar um dia, uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses, um ano. Vai depender de N fatores. Ou até mesmo mais um pouquinho de um ano. Cláudio, mas você falou uma coisa numa das nossas conversas que eu gostei muito de ouvir. Você falou, tem o fator cuidado, tem o fator qualidade da prótese e tem o fator sorte. Tem o fator sorte. Porque, Exatamente. como ela é de cabelo humano, o cabelo pode sofrer variação de uma leva para outra, né? Exatamente. A questão da micropele e você pode dar sorte de pegar uma toda perfeita que pode ter uma durabilidade média ali de 6 meses a 7 meses, pode ter uma que durou 3. O cabelo não se planta na terra. O cabelo, enfim, ele é
de uma pessoa. Né? Então, aqui tem cabelo Fazia parte de um várias- organismo eu vivo. falo de isso, várias sabe por quê? pessoas diferentes. Cláudio, eu escuto muito assim, e de outros parceiros, que são Claro, aplicadores, que claro, falam claro. assim, o cliente, a prótese dele durou menos, aí ele volta com sangue nos olhos, e a gente até conversou sobre isso, e o cliente fala assim, não, mas eu sou usuário de prótese há 5 anos, e eu cuido muito bem, e... Tá, querido, mas essa em questão não durou tanto. Essa em questão não durou tanto, e não é só essa, não é por culpa dessa. Justamente. A sua alimentação pode ter mudado. Você está comendo mais gorduroso, em que você está secretando enzimas mais ácidas, que está corroendo mais os nós. A seborreia que está apodrecendo mais ácido, está apodrecendo mais os nós. Tem cliente que a gente sabe até quando ele come japonês. Por exemplo, entendeu? Está apodrecendo mais os nós. Ou então, basta você acordar atrasado para ir para o trabalho de manhã e chegar no espelho, no banheiro, em vez de seguir o ritual que todo usuário de prótese deve seguir, que é, à noite, escovar lentamente, de baixo para cima, para desembaraçar o que embaraçou durante o dia. Você deita. De manhã, você acorda, você coloca um leave-in, ou então, num borrifador de água, você coloca o creme de pentear misturado com água, ou ativa o creme de pentear na mão. Muitas pessoas colocam creme de pentear e jogam logo no cabelo. Não, tem que ativar primeiro. Com água, com spray com água, e vai lá de baixo para cima, vai desembaraçando, penteia o cabelo, já renovou, ficou desembaraçado, brilhoso, renovou o brilho e maciez por 24 horas. Mas isso é o ritual de todo usuário. Mas basta você chegar atrasado no espelho, pegar a escova e pá, dar um tranco ali, num nó, chegar com que você está já atrasado, arrebentou ele. dá um tranco, você não vai cair fios na hora. Na hora não vai cair cabelo nenhum. Mas você já enfraqueceu uma região de 2 centímetros quadrados ali. E ele também não vai lembrar daqui a uma semana. Daqui a 10 dias, 2 semanas, É isso. vai começar a cair Começa a cabelo. dar ruim. Vai dar ruim e vai ficar. mesmo. Exatamente, e vai ficar uma falha. Só que 3 semanas depois ele não se lembra que há 3 semanas atrás houve esse ocorrido. Então, Isso, tem N fatores. Eu vou falar um outro fator, por favor. Me dê só 30 segundos, que a maioria das pessoas desconhece. As pessoas não têm noção que isso acontece e não falam sobre isso. Todo usuário de prótese, ele tem vontade de se coçar. Só que durante o dia, você evita de se coçar. Famosa caneta. Mas, a famosa caneta. Mas durante o sono, você se coça igualmente. E aí você acordou de manhã, passou a noite inteira se coçando. e não lembra que se coçou? Acordou de manhã, não sabe que se coçou. E aí você vê vários cabelos no seu travesseiro, e aí você vai reclamar com quem aplicou a prótese, com o técnico, falar, pô, tá caindo muito cabelo aqui, meu travesseiro tá cheio de cabelo, Ó, então, eu pô, tá tenho- começando eu a tenho cair uma muito prótese cabelo. aqui que ela é Sim. clássica disso, ó. Aqui, ó. A coçadinha. Mostra pra Ó. cá. Exatamente. Tá aqui minha Isso mão, daí ó. É clássico que foi. Exatamente. Ó, minha mão tá embaixo. Clássico. Foi Olha coçando, foi agredindo a prótese e ela criou, o tamanho da cratera que você abriu aí, né? Um A buraco. clareira. né, bem grande. E a gente tava conversando, né, sobre o cliente que enfia a canetinha, né? Enfia a caneta assim, não vai dar nada. E aí, ué, mas você não usou nada pra coçar? Não, Gustavo, não usei não. Aí quando a gente vê, ele ainda coça com a ponta azul da caneta, né? Tá arriscado ali, fica arriscado. Toda arriscada na Então, base assim, e por dentro. Tem gente né? que enfia a faca, enfia a tesoura. Faca, então, é, a isso faca- também é A questão também é o seguinte, né? Tem usuários que continuam com os mesmos hábitos. Por exemplo, antes de ser usuário de prótese, usava o boné para disfarçar a calvície. Sim. E aí, depois passou a ser usuário de prótese, mas continua utilizando esse acessório, que de certa maneira agride, quando agride a bota, puxa. prótese, entendeu? Foi muito bom você ter falado sobre isso. Exatamente. Entendeu? Perfeito. Então, são hábitos que ele tem que deixar de ter. Abafa mais, enfim. Marca, abafa, e aí conforme abafa vai coçar mais, Uhum. coça, e aí ele acha que está coçando o boné que não vai agredir, mas está agredindo igualmente. Sim. E é pior, porque eu acho que Nós aconselhamos tá lá no esmagando no os nós, estúdio, né? Sim. lá no estúdio, na aplicação, que quando, né, tem
como o scalp e tal, mas no caso aconselhamos quando tem a ocorrência dessa coceira, se pequenas batidinhas sem ser a unha, para não agredir, Ou então coçar. dá aquele soquinho, né? Assim, levemente Leve. para poder, né, acalmar a região que está irritada. Exatamente. Ou então, aguente a coceira. Se o usuário de Mesmo, prótese... segura, rói a unha, mas não coça a se o cara, usuário de não coça a prótese cabeça. é legal pra caramba, levanta a autoestima, a diferença é drástica. Se eu tirar a prótese, eu pareço ter 20 anos a mais. Enfim... Em bom estado. Agora, tem prós e contras. Tem prós Não e contras. entendi nada agora. Coceira, aguente a coceira. Você que é novo usuário, aguente a coceira que um dia você vai deixar de coçar, como em mim, já não coça mais. É como a Com o barba. tempo você vai perdendo um pouco a sensibilidade Isso no mesmo. couro cabeludo, vai se acostumando. Então, em mim, Né, por Gustavo? exemplo, A se eu barba é a mesma respeitar... coisa. A barba é a mesma coisa. Quando a gente começa a fazer um projeto de barba, o rosto coça pra caramba. O cliente isso. reclama. Mas aí ele vai usar um cremezinho para poder acalmar a pele e assim vai. Correto. E se o usuário respeitar o tempo de manutenção, que cada usuário tem o seu, conforme a química da pele, local de onde vive, umidade, modelo, tipo de prótese, tipo de método de fixação, Vamos chegar cada lá, um vamos chegar lá. tem o seu tempo de manutenção. Se Sim. respeitar, vai coçar menos. Mas Então, essa coceira, às vezes, acredito eu, né? Você com 32 anos de experiência em prótese, você pode falar isso com muito mais propriedade. Às vezes a coceira ela não é uma coceira física, às vezes pode ser aquela coceira que o cara só acha que está coçando. Não, Ou aquela coisa de dar um nervoso, né? Aquela falsa coceira, vamos botar assim. Você vai saber em breve que você vai Boa. usar prótese. Ai, meu Deus Então do você céu, vai saber olha em Mas breve. até respondendo curiosidade do pessoal que está em casa, quando coloca a primeira vez, vamos falar da forma até mais científica possível. É um corpo estranho que está sobre o seu couro cabeludo. Sim. O corpo vai reagir inicialmente. Então, inicialmente vai coçar. A gente orienta que, como o Cláudio falou, cara, aguenta, segura. Por quê? Porque daqui a 15 dias, 20 dias, quando ele se tornar realmente um usuário, que aquela microbiótica da cabeça dele acostumar com a prótese ali, Sim. naquele momento, durante todo um período, abafando aquela região, aquela microbiótica muda, se adequa à prótese e aí para de coçar. Sim. É fato. É aquela Agora, coisa, às vezes tem você a coisa falar do que... psicológico. dormiu. Fala assim, vai coçar. Pô, não, isso. quando você O cara bota, vai querer coça. Aí o cara coçar. já fica achando assim, não, porque quando botar a prótese vai coçar. Então ele já fica achando que vai coçar e já começa a sentir coceira. É correto, entendo. Vamos lá. Cláudio, fala pra mim. Voltando à Prótese prótese. diferente. Voltando então ao modelo. Essa prótese aqui é uma prótese que eu digo. Quando alguém me pergunta, quanto tempo dura? Não existe essa resposta. Se alguém responder, estará sendo irresponsável. Quem responder quanto tempo dura, estará sendo irresponsável. Porque a pessoa pode dizer o seguinte, existe uma média. Perfeito. Sim. E essa média, eu digo, uma prótese dessa, todo usuário vai usar entre 2 e 3 por ano. Ele pode usar 4, como ele pode usar só uma. Aí vai depender de N fatores. Alguns já dissemos. E sim. os cuidados necessários, produtos adequados de ponto principal. Não coçar e respeitar o tempo de manutenção. Isso é muito legal. Porque se não respeitar o tempo de manutenção, a cola vaza, a cola da fita adesiva ou a cola mesmo vai derreter, vai vazar para os cabelos e vai ser necessário criar tração Para desembaraçar para ele. poder remover essa cola que estão nos nós dos cabelos. E acaba embaraçando mais o cabelo. Agora, né? por exemplo, existem algumas próteses como essa. Essa aqui também é uma toda de micropele. Não é uma micropele fininha, essa aqui é uma 005. É uma 005 com nó, feita com nó, uma 005. Ela tem uma densidade de em torno de 110%. Tá? 110%. É uma prótese extremamente natural, né? Em termos de naturalidade, passa mais na naturalidade, porém, por ser mais fina, ela tem a tendência de durar ter um uma pouco vida menos, menor. ter uma vida útil inferior, menor do que aquela. Existem próteses, aquele que puder trocar de prótese a cada 3, 4 semanas, existem próteses que são chamadas descartáveis. Tem 2 tipos de próteses descartáveis.
Tem uma que é de micropele, uma 001002, que elas não têm nós nem simples nem duplos, elas são feitas com nó V-loop, invertido ou injetados, em que elas não aguentam manutenção. Quando você for tirar, ela vai rasgar. Então é tirar, muito tirar fininha, e né? colocar outra. Raríssimas pessoas usam aqui no Brasil esse tipo de prótese devido à conjuntura econômica que nós vivemos. Mas em outros países... Mas enfim, a elas, economia- elas são mais caras ou o valor Não, dela é não. igual? Elas não são mais caras, elas são mais ou menos o mesmo valor. Elas têm até um valor inferior. Elas são até mais baratas por terem menos fios de cabelo. Sim. Por terem menos fios de cabelo e pelo método de fixação ser mais rápido na fabricação. Ser mais rápido na fabricação, entendeu? Entendi. Então elas acabam sendo um pouquinho mais baratas. Ó, essa daqui é uma prótese também já usada, né? E que, ó. Já tá foi igual cortada um no rato molde, né? morto. Tadinha. Caindo bastante cabelo. Está desidratado. O cabelo desidata com o Isso. tempo. É um Sim. cabelo morto. É um cabelo morto que não absorve, enfim, Oleosidade. a hidratação. Você selou essa porta. A devida hidratação com o cabelo vivo absorve do couro cabeludo, então vai desidratando com o tempo, é normal. Nossa, Né? bem fininha ela mesmo. Essa é o quê? Uma 0.5? Cláudio? Ela acho que está com fita aqui ao lado ainda. Ela, É. ela tem fita aqui, não dá para. Solta tudo. Não. Essa aqui é uma. É uma 0,6. 0,6. 0,06 milímetros. Essa aqui é uma 0,06 a 0,08 milímetros. Fica difícil determinar assim. Por causa da fita. Enfim, fica difícil determinar se é uma 0,06, 0,07, 0,08. Mas ela é entre 0,06 e 0,08. Entendi. Então, como eu disse, esse aqui é um modelo que tem a tendência de ter a vida útil menor. Existe uma prótese de lace, uma lace extremamente fina, tá? Que é uma prótese feita com densidade de 90%. E essa lace, ela também não aguenta manutenção. Não aguenta. Não. É a única lace, enfim, sintética, fina e que é uma lace de excelente qualidade. Vou falar em lace. Essa daqui tá cor do meu. Basicamente, parecida, tá quase. tá parecida. Ó, quem quiser, ó, cabelo igual o meu, como que o pessoal sempre pede. Aí, perfeito. Essa daqui é uma U, né? Essa é uma U-Lace, o nosso modelo U-Lace. Essa aqui é uma prótese que ela é uma micropele 0,10 Frontal, de né? espessura, na parte de lateral e atrás. Ah, atrás. Sim, lateral e atrás. E o topo e a linha e a parte frontal é com lace francesa. Aí eu me lembro, Gustavo, que você perguntou, mas qual é a diferença da lace francesa? Vamos lá. Eu ia perguntar isso agora. Existem em torno de 25 tipos de lace no mercado. Tá? Essa daqui, por exemplo, é o nosso modelo O-Lace, que é uma micropele 360 com lace de trama fechada, lace sintética no topo. É uma lace de trama bem fechada. Essa seria uma Você indicação para que tipo de cliente? Um cliente que transpira muito? Essa, por exemplo, para um cliente que transpira muito e que transpire, enfim, mais na parte de cima topo da cabeça. Por exemplo, ele pensa muito, o professor, que você vê saindo esquenta a fumaça aqui cabeça. do meio, esquenta a Nossa, cabeça. mãe. Bom, estamos brincando, claro. Mas, enfim, esse é um tipo de prótese que se adapta em qualquer pessoa. Pessoa sedentária, uma pessoa que tenha uma atividade, que tenha uma vida mais energética, Porque a pergunta- um jovem que faz, Porque tem gente que faz musculação. fica pesquisando muito na internet e chega assim, eu quero essa prótese porque eu gosto de sentir a água batendo na cabeça. Exatamente. Por exemplo, aquele que quer uma aderência, uma adesão forte em toda em volta, também na linha frontal, mas que queira que a transpiração dele seja Tem evacuada, né? Que aí ele transpira e ela vai ser evaporada, né? Ele toma banho, ele vai sentir a água, ele vai colocar um shampoo, condicionador, ele vai sentir, permeando ali vai pelo... sentir, vai lavar, enfim. Então, essa aqui é uma prótese ideal. Além do encaixe dela ser perfeito. Essa prótese aqui, ela é muito boa porque ela tem a micropele dela é larga, o que permite você fazer a moldagem dela, né, e adaptar essa prótese numa calvície pequena também.
Eu fiz uma ontem. numa calvície pequena. Então ela é perfeita. Diferença dessa lace. Essa daqui é a verdadeira lace francesa. As pessoas falam muito a lace francesa, French lace, lace suíça, Swiss lace. Só existe uma que é a verdadeira lace francesa e uma que é a verdadeira lace suíça. E essas duas, Tipo pano, que é. não, é tipo um tule. É um tule. Uma tela, eu digo um tule. Aham, uma tela delicada, né? Essas duas que eu falei, enfim, as laces, existem as laces à base de algodão, existem as laces sintéticas. Essas são sintéticas. Essa daqui é sintética, Aham. essa aqui da O-Lace é sintética, essa daqui é a base de algodão. Mas existe em torno de 20 tipos de lace à base de algodão. Mas só existe uma. Mais cara. Só existe uma que é Sim. a francesa e uma que é a suíça. Essas duas são feitas com algodão sírio, que é o melhor algodão que tem. É algodão extremamente resistente, maleável e macio. Tem algumas laces, mesmo à base de algodão, que são muito ásperas, que não são tão maleáveis como essa. Que não tem elasticidade. Essa aqui tem elasticidade. Então, muita Você gente estica fala ela assim, volta ao eu normal. não gosto dessa porque a durabilidade é maior. Isso é mito, né? É mito, sim. Vejam a linha frontal, a naturalidade da linha frontal. Os nós extremamente delicados. É mito, sim, voltando à sua pergunta, é mito, sim. Essa prótese pode durar tanto, vai durar tanto ou mais do que essa de micropele, De micropele. com espessura de 0,10, 0,12 mesmo, vai durar tanto ou mais do que essa O-Lace. Essa U-Lace, ela tem uma densidade alta igualmente, de 130%. E, como eu disse antes, a micropele, tendo uma boa densidade e uma espessura ideal para este modelo, e sendo com a verdadeira lace francesa, os fios de qualidade, classificação 7, que é um fio excelente para prótese capilar, e sendo bem fixados, ela vai durar o tempo necessário. O que é legal nessa prótese é justamente depois de 2, 3 semanas, quando começa a desfiar aqui a primeira linha frontal, porque a primeira linha frontal, a primeira e a segunda linha frontal vai desfiar, a lace. Estamos falando da lace. Aí parece aquela penugenzinha que todos nós temos. Sim. Fica aquela É o baby penugem. hair. Exatamente, que é o baby hair, em que passa mais despercebido ainda, passa mais naturalidade ainda. Então é bem legal. Eu, por exemplo, muito na interessante. minha vida, o modelo que eu mais usei Você gosta de foi, usar essa, né? foi esse daqui. Olha que eu, tá saindo informação que eu acho que nunca ninguém imaginou que bom, ia né? escutar. eu, pessoalmente, uso todos os modelos, todos eles, mas o que eu mais gosto é isso daqui. Legal. Mas tenho parceiros conheço muitas, enfim, dezenas de pessoas que usam prótese, que gostam, alguns gostam mais dessa, outros gostam mais dessa de micropele e por aí vai. Micropele mais grossa, mais e tem fina, uma coisa de enfim. experimentar também, né? Exato. acha Adaptação, legal, né? Exato. Não, eu acho legal pro usuário de Tem. prótese, a partir do momento que ele fala, isso é pra mim, isso é pra minha vida, eu Com vou me adaptar. certeza. Testar, não, ó, agora eu vou colocar uma O-Lace, agora eu vou colocar uma U pra ver, porque de repente ele vai se adaptar, vai se sentir muito melhor com uma o lace do que com uma de silicone, Sim, sim. né? De repente Com uma O-Lace. é a avaliação da rotina, como a gente falou. De repente, ele é um cara que vive no ar-condicionado, sai do carro, já entra no escritório, ele malha numa academia que é refrigerada, né? Malha, faz ali uma caminhadinha. A rotina desse cara é totalmente apta para essa coisa. E vai dar para ele um banho que ele vai conseguir sentir água. Tudo E isso. dependendo que- também da região de onde a pessoa mora, né? Em áreas mais frias, áreas mais quentes. Uma das dúvidas que as pessoas têm muito também, perdão, é com a lace, é quanto à fixação. Mas fixa bem? Mas fixa bem na pele, igual a micropele? E aí- É uma das grandes dúvidas que as pessoas têm. Essa fixação aqui. Aí eu né, digo, pra quem é leigo, as pessoas já, seria mas, com a mas, fita- mas a lace não fixa tão bem. Eu digo, fixa sim. Quem diz que o não fixar bem é um mito igualmente. Ela fixa tão bem quanto a micropele. Existe uma técnica diferente. A micropele é mais fácil para fixar? Sim. Ah, sim. Sim, é mais fácil para fixar. Porém, em termos de poder de fixação, a lace vai fixar da mesma forma, só que com uma técnica diferente. Entendi.
talvez as pessoas acabem Tem que falando os técnicos que são técnicos em próteses, eles sabem, talvez esse mito acabe Eles surgindo sabem. porque, de repente, alguns não têm o conhecimento, né, Sim. correto de fazer essa fixação, acabe não fixando corretamente e a pessoa fique com esse, porque eu botei uma e não fixou direito porque era assim. Aí acha que a culpa era da prótese. Sim, Mas exato. talvez não, tenha sido Infelizmente. unicamente na hora de colocar. Como eu disse antes, existem 99 aplicadores de próteses e um é técnico em próteses. O técnico, ele passa todas as informações para o usuário antes dele ser usuário, passa todos os prós e contras. Não, Márcio. Ele passa exatamente, ele passa o know-how, todos os cuidados que deve ter e que não se deve ter. E o aplicador de prótese, não. Ele aplica a prótese ponto final. Sim, é verdade. Aqui a gente está com uma gama incrível, né? Vários modelos de prótese. Essa aqui, por exemplo, Uma pergunta que me veio agora: quantas variações de cor a gente tem? Nossa, essa aqui... agora você me pegou com essa pergunta que são muitas, né? São muitas e eu agora... Eu até soube exatamente. São muitas e tem as versões também. Não tem só, por exemplo, tem uma cor 4, tem uma cor 4R, 4ASH, não é? O R é a cor quente, o ASH é a cor fria. Gente, Natal o tá 4 chegando. neutro, Papai enfim. Noel. Além disso, tem a versão, né? A versão de duas fórmulas, a versão do vermelho como pigmento principal, a versão do verde cinza como pigmento principal. Então tem N, enfim, Ou tem seja, muitas cores. consegue chegar Podemos- exatamente na cor do cabelo do Podemos cliente. dizer que entre castanho preto, né? Castanho escuro, castanho médio escuro, castanho médio, loiro escuro, loiro médio claro, loiro claríssimo, loiro sol. Aqui, por exemplo, este aqui é um loiro, este aqui é outro loiro. Tem mais Deixa eu algum, mostrar. tem mais algum Olha, loiro, tem mais, ó. e tem outros loiros por aqui ainda. Enfim, então tem vários tipos de loiro e cada cor que eu falei com as suas porcentagens de grisalhos. O castanho E essa Que vai de 100%. 10 a o preto, 10% o castanho lá. escuro, até 90. Até 90. Essa aqui é o quê? Essa, por exemplo, é uma cor 60, enfim, essa daí é uma cor toda branca. Pessoas que olham falam Aí não assim, fala que é 100% grisalho, então. é 100% grisalho. Sim. Ok, você pode usar todo branco Aham. ou 100% grisalho, mas ela é uma 100% grisalha, digamos. E se- E pessoas olham e falam assim, mas isso aqui é um cabelo sintético. Aí eu respondo, não. Não. Isso é um cabelo 100% humano. 100% Foi de humano. Papai Noel, gente. Foi de Papai Noel aqui, ó. Ó, isso aqui eu vou falar que é fantástico. Ó, pra você Essa prótese ela é fantástica. que quer ter o seu cabelo estilo Nirvana, né? Ó. Estilo rock and roll, é uma prótese, ó. Só que, olha que fantástico. Welcome to the jungle. Cabelo, esse aí é um cabelo extremamente Não é a suave. cabeleira do Axl Rose, né? A qualidade desse cabelo é fenomenal. Então, pra você que quer fazer ó, Fenomenal. um coque samurai, quer curtir um cabelo maior, quer fazer um corte diferenciado, mais surfista, curtir o verão... Mas no temos todas as trabalho. cores também. Essa cor são duas cores que estão aí. Essa é total A surf. raiz que é a cor castanho claro Ó. com loiro sol. Mas esse comprimento aqui a gente também tem todas as tonalidades, né? Todas as cores. Todas as cores. Temos todas as É cores. porque Não, é muito legal. Eu já tive consulta de cabelo grande porque o cliente queria usar um coque samurai e é uma que cabe mas não era um loirão, né? perfeitamente, não. E o branco está em altíssimo, porque, por incrível que pareça, mesmo pessoas de bastante idade que nunca usaram prótese, a partir dos 60, estão querendo fazer o uso da prótese, sem medo nenhum de ser feliz, de elevar a autoestima, de elevar a personalidade. E também não querem ela numa cor do cabelo pintado, numa cor castanho escuro, nada. Eles querem o tom natural do cabelo branco. Exato. Né? E Exato. isso é bem legal. Como nós falamos antes, você comentou, enfim, as pessoas querem começar a assumir os seus brancos. Justamente. Até para evitar, porque o usuário de prótese, ele vai ter Ele já vai ter uma rotina diferente, ele né? vai ter que tingir o seu cabelo a cada Sim, pra manutenção, poder- toda semana, Justamente. de 3 em 3 dias, dependendo, claro, Também do crescimento, né? o assumir, né, o branco começou também logo depois da pandemia, né? Porque as pessoas deixaram de fazer Ficaram um som tempo sem correto. pintar, sem né? pintar, e aí Correto. opa, Começaram a se começaram- descobrir, né? Isso, Poxa, olha, até que eu não correto. fico, né? Eu fico bem assim, né? É. Isso mesmo, isso mesmo.
Então, Cláudio, falamos de tipos de prótese, né, modelos diferentes, falamos de comprimento, de tonalidades. Vamos falar agora de fixação. De estilo, né? Afro, cacheado. O estilo, principalmente. Isso aqui foi aqui um divisor de águas, porque tem muita gente que fala, poxa, existe prótese para pessoa negra, para cabelo afro, né, para cabelo cacheado? Tem, tá aqui, ó, tá na mão. Tem todo tipo de prótese. Temos Black Power. Ó. E o que não houver a pronta entrega é feito sob medida. Sobre medida ou encomenda, né? É feito sob medida e sob encomenda. Perfeito. Exatamente. Por exemplo, não sob medida, né, mas a encomenda, por exemplo, de determinada cor, né, que não tem, o caso, demora quanto tempo para chegar mais ou menos? Hoje existe uma demanda. A demanda hoje ela está sendo maior do que a capacidade de fabricação num tempo, mesmo? num tempo curto como era. Desde a pandemia, ainda a demanda está sendo maior. Vou do que aumentar a o serviço que a amanhã. Se capacidade. preparem, que amanhã aumenta, Porque hein? justamente aquelas pessoas que falam, mas a prótese é cara, eu respondo, não, a prótese é barata. Aí eu respondo, sabe quanto tempo leva para fabricar uma prótese dessa aqui? Essa prótese aqui, uma pessoa experiente de muitos e muitos anos, quer dizer, pessoa rápida, que faz que parcialmente o trabalho é feito em grande quantidade, como por exemplo, o descontaminamento do cabelo. Fale sobre isso. O descontaminamento do cabelo. Esse cabelo é um cabelo humano? É um cabelo humano. É um cabelo humano. O cabelo da prótese capilar, o ideal é que ele seja bem descontaminado. E essa descontaminação ocorre igualmente a descuticulação. Ele, ao descuticular, ele é descontaminado igualmente. Tem cabelos, tem próteses, né, enfim, outros fornecedores, outras marcas, que são totalmente descuticulados. As nossas da BDR são parcialmente descuticuladas, para que permaneça Uma naturalidade, né? para que permaneça uma Brilho. resistência e uma naturalidade, brilho, enfim. Então, eu se já ele vi tirar todo- toda a cutícula do todo- cabelo, eu Muito já vi- opaca, contigo. muito opaca. Aquele cabelo que tem cara de cabelo morto. É porque né? está totalmente descuticulado. Entendi. Exatamente. O nosso, por exemplo, a cor, E essa castanha, a descontaminação? cor castanho escura, ela tem um tom até mais escuro do que qualquer outra, justamente por causa disso. A gente estava discutindo isso, né? Que a gente encontrou uma variação de cores ali mais fechada. Justamente. Até no um tom mais grisalho. fechado. Então, quer dizer, o cabelo ele é descontaminado, descuticulado, depois ele é tingido na nomenclatura internacional de prótese capilar, né? Quer dizer, ele é descontaminado, descuticulado, despigmentado, e depois ele é tingido na nomenclatura internacional de prótese e capilar. depois ainda Porque pode. senão- E essa nomenclatura, como você falou, é para o cara que possa comprar Builder Hair na Austrália e no Brasil, comprando verdade- pela mesma Na verdade, especificação de cor. a nomenclatura internacional serve para o mundo inteiro e para todas as fábricas que existem no mundo. Não só para a Builder Hair. A Builder Hair, igual Não, mas a eu dei exemplo outras. da Builder Hair justamente porque o que o nosso... Correto, perfeito. Nosso fornecedor. Existe uma diferença em que vai haver sempre, que é aceitável, não existe nada que seja lacrado, que seja 100% definido quando falamos de prótese capilar. O cabelo, ele não é plantado, não nasce da terra. Então, o seu cabelo, se você for pintar, vai reagir de uma forma, o meu vai reagir de outra. O seu vai absorver. Você pode usar a mesma fórmula no seu e no meu, vai absorver de forma diferente. O seu vai ficar com um tom ou igual ou parecido. Esse meio ponto de cor, meio ponto para cima ou para baixo, é aceitável no trabalho de prótese capilar. E é possível. Você pode dar sorte de chegar lacrado exatamente igual a cor, ou pode chegar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais avermelhado, E o cliente um pouquinho tem que mais entender isso, puxado. né? O cliente tem que entender isso. E aí, Quase terminando ali. Pode ir lá? Bora. Então, a gente falou das escolas, né? Diferença, grau 2, grau 3. E as fitas? Cláudio, qual a diferença das fitas? Eu vi que você trouxe aqui várias fitas. Também. As fitas, tem essa fita aqui, a Ultra Old.
tem essa fita aqui que é a Lace From, né, conhecida pela branca, pela azul, além de que tem outras brancas e tem outras azuis. Essas duas são as melhores que existem no mercado. Fitas dermatologicamente testadas e com maior poder de fixação. De fixação. Essas duas fitas são de nível 3, maior poder de fixação. Equivale mais ou menos à cola. Essa aqui é uma fita Builder Gold. Tá? Não entendi a sua pergunta. Não, esse grau 3 equivale mais ou menos ao 3 da cola? Equivale ao 3 da cola Ultra Old. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Que é melhor, fita ou cola? Depende, não existe melhor. Nem Tem que fita, testar. fita ou cola. Aí depende Tá, N fatores. Se você se adaptar mais com a cola, perfeito. Se você se adaptar mais com a fita, perfeito. Normalmente quem usa fita não usa a fita na cabeça inteira, usa só em volta e talvez em alguns uma tira no meio, de frente até trás. Aí Quem usa cola, sabia? exato. Quem usa cola normalmente usa cola na cabeça inteira, né? Passa a cola inteira e cola a prótese toda. E tanto a fita como a cola, tanto as fitas como as colas podem ser usadas nas bases de micropele e nas bases de lace igualmente. Tem pessoas que dizem assim, mas a lace então tem que usar a fita. Não, pode usar cola igualmente, só a cola. Tá? Que isso também é um mito, que a gente vê muito por aí. Essas duas são as... ar, quando eu uso a fita, às vezes quando eu coloco uma fita só de um lado do outro, ela dá tipo um ar. Se incomoda às vezes. Sim. Então, às vezes... Porque a sua base é uma base de micropele. Por isso que isso acontece. Então você coloca uma fita no meio, que aí já fica bem coladinha, que até mesmo Claro. quando der o batidinha, não parece aquele barulhinho de plástico Claro. que acontece muito. A utilização da fita na lace, né? A fixação da fita na lace, ela teria que criar alguma base, assim, algum produto que você passe antes da fixação da fita na lace? Não. Existe uma técnica, algumas técnicas eu mesmo. vi- Existem alguns métodos para você ter uma excelente fixação na lace, para ter o mesmo poder de fixação na lace que tem na micropele, porém isso vai ser no próximo post-CAD, né? Isso aí. Com certeza. Isso vai ser no próximo. Isso aí Não. é pro curso. Exatamente. Isso. Próteses 360, Correto. 13 e 14 de novembro. Gente, Tá? vem curso aí, Isso ó. aí Vocês- esse não é um Isso papo aí, para o isso aí. usuário, isso é um papo para o aplicador. Exatamente. Profissional. Exatamente. Voltando à fita, a diferença dessa e dessa. As duas têm o mesmo poder de fixação. De aderência. De fixação. Porém, essa azul, ela é mais fina do que a branca. A Lace From é a mais fina que tem. Porém, é a que derrete mais. Ela é mais fina, tem essa vantagem de ser mais fina, então a prótese vai ficar mais rentinha na pele, passar mais conforto naturalidade. Exato, conforto, naturalidade maior, porém, ela mela mais, ela fica aquela meleca, enfim, ela derrete mais do que a branca. Então tem pró e contra nessas duas. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu gosto das duas, uso as duas. Essa aqui é a Builder Gold. Essa daqui é uma prótese que tem um grande poder de fixação, porém é de nível 2. Ela é boa para micropele, mas não é muito boa para lace. Não tem o poder de fixação Então, na pra lace lace seria que melhor? na micropele tem. Na lace são essas duas. Existem mais duas outras fitas. Na verdade, existe uma linha de produtos bem grande, em que não é necessário nem o técnico, nem o usuário ter, nem usar, porque são cópias do que nós temos aqui. Perfeito. Aqui a gente está com Existem alguns kit básico, Exato. né? Existem alguns produtos que, por acaso, não está aqui, que é o Scalp, por exemplo, Max Word, Just Right, Selador de Nós, que são produtos que são mais destinados para o técnico e não para o usuário. O usuário vai ter problemas para usar em si próprio, então, enfim. Esses produtos que estão aqui... arrumar mais para a rotina daquele Exatamente. cliente do que Essa fita aqui, ó. Essa é o fita necessário. Para micropele, ela é excelente. Eu só aconselho quem for usar a Gold que tenha um cuidado se entrar no mar, na praia.
no calor do Rio de Janeiro, enfim, de outros estados do Brasil, agora estamos entrando no verão, tenho muito cuidado porque eu conheço casos que eu presenciei e tenho relatos de pessoas que, usando essa fita, mergulharam no mar e perderam a prótese. Calor não... Associado O tempo da manutenção não foi respeitado também, ou já estava no limite, quer dizer, o poder de fixação já estava mais fraco, mergulharam numa onda e ficaram sem a costumo prótese. dizer, Cláudio, Aconteceu isso é comigo. assim, ó. Não Cliente, comigo, mas com um fez a um manutenção parceiro hoje, meu. viajou hoje, amanhã chegou lá no seu resort, entrou na piscina, lindo, mergulha de cabeça. Se ele vai pro resort daqui a 10 dias, entra pela escadinha. Não é isso? Exatamente. Não vai mergulhar, não vai ser. Entra pela escadinha devagar, com tranquilidade, Exatamente. dá aquele mergulho. Exatamente. Molhou tudo, mas sem correr risco, E- sem correr perigo. não, e Fui vai... jogar futebol, eu tava com 3 dias de ter colocado essa fita aí. Fui jogar futebol e quando eu testei, a prótese foi junta. Aí. Pegou no ar, não foi? Peguei no ar. Vai pra praia, vai passar uma semana de férias, 2 semanas, não importa, de férias, Faz a manutenção. e use essas duas Isso aí, fitas. Aí eu aprendi, aí eu fui Use ensinar. essas duas, pelo menos. Temos esta fita. A Builder, existem das fitas. Essa é ótima, tô Veja bem, usando. a Gold que existe no mercado tem É um três, sucesso. tem 3 tipos de fita Gold no mercado. Só existe uma, né, que é dermatologicamente testada e tem o maior poder de fixação, que é essa daqui. Eu tô usando ela, tô lá com mais de 100 metros dela. Eu trouxe essa aqui como Aí, exemplo. né? Tá aqui, ó. Nosso golão lá. Eu trouxe essa aqui como exemplo. Essa aqui é uma fita que se chama Natural Hold. Ela é muito pouco usada. E essa fita aqui, E pouco conhecida ela também, né, não Cláudio? derrete também, não mela, não derrete, porém é uma fita para quem faz manutenção entre 1 a 3 dias. Perfeito. Pessoas que fazem manutenção, tira para dormir e coloca no dia seguinte, essa aqui é a fita ideal. Essa é adequada. É a fita adequada. Como, por exemplo, falando dos acessórios, removedor. Eu escuto muito as pessoas falarem, eu uso Muita gente um que óleo, compra, mistura com óleo, um faz o óleo, caramba, faz render, álcool porque com dura óleo, mais. exatamente, um hidratante misturado... Álcool 70. Álcool 70 misturado com óleo enfim, um hidratante corporal, misturado com azeite, misturado com óleo de cozinha, enfim, Cada não, coisa, não, né? Stop, O vamos quanto parar. isso faz mal pra prótese? É uma agressão à prótese. É uma agressão, porque você tem que criar muita tração, tá? E são produtos muito corrosivos. São Sim, que- o álcool deve ser extremamente prejudicial a essa nossa, micropele, mas né? O álcool 70 ou qualquer tipo de álcool, mesmo, E é abrasivo, né? mesmo o próprio álcool isopropílico, ele é abrasivo igualmente. Sim. Então, vejam bem, E depois eu da nós- pandemia, criou assim, todo mundo quer usar o álcool 70 pra tudo. exatamente. Só Nós falta temos, beber. E acaba destruindo, né? Nós Usar temos pra aqui, limpar temos óculos. aqui esse produto, que é um BH22, é um removedor da Builder Hair. Ele é excelente como produto. Tá? Nós já testamos, da Builder Hair, já testamos mais de uma centena de removedores diferentes. Esse produto foi desenvolvido por vocês, né? Foi desenvolvido por nós. Veja bem, existem outros removedores, muito poucos. Existem mais uns 3 removedores no mercado brasileiro que são de uma qualidade semelhante. Tá? Não somos melhor do que ninguém. Existem alguns produtos que são de uma qualidade semelhante, sim, mas de 2 ou 3 e não mais. Tá? Então, melhor do que esse aqui, só o C22 mesmo da Walker, ele é fenomenal. Ainda até hoje, nenhum se compara ao C22 da Walker. Além, É removedor mãe. abaixo do C22 da Walker, este aqui é o melhor e mais uns 2 ou 3 que são comparados a esse daqui. Tá? São próprios para poder Não fazer o existe tratamento da nenhum, prótese. não existe nenhum que seja melhor do que Não esse. agride o cabelo, não agride Não. a pele. Não agride o a cabelo, não agride a lace. pele. Você remove a cola, e você faz a limpeza, a remoção e a limpeza com uma grande facilidade. Ele está um pouquinho abaixo do C22. Mas ficou oleoso também. Não tem nenhum Fica melhor do que oleoso esse demais. que não seja o C22. Não, todos eles têm a característica Igual, oleosa, não parecendo tem tem. jeito. Até para você poder
soltar a prótese. É uma Tem gente característica. que fica com uma sensibilidade grande, então Sim. tem que ir Mas devagarinho, entendeu? essa parte oleosa são justamente hidratantes. Então, é o que eu falei, é necessário para São poder... hidratantes para poder, ao mesmo tempo que existe o poder de solvente, que é corrosivo, tem que ter o hidratante para poder Pra equilibrar eliminar junto à a pele. corrosão. E É isso. não agredir o Da cabelo, né? Não pele, agredir a o prótese. cabelo e por aí vai. Exatamente. Então, enfim, nós temos aqui uma linha destinada, enfim, para apresentarmos para o usuário, né? Para explicar. Muitos até perguntam, muita mas qual é a dúvida, melhor fita, justamente. qual é a melhor fita que eu devo usar? Aí eu respondo, o técnico que faça a avaliação, porque essa fita pode ficar bem em você e em mim pode dar um resultado diferente. Essa fita pode ter um poder de fixação de 3 semanas em você e em mim só 3 dias. E assim, Essa aqui vice-versa. ó, eu tenho Então, cliente Cada um. que faz a sua... Agora vamos falar uma coisa que a gente até começou a falar, como você falou, e a gente foi e voltou. Manutenção, tempo de manutenção, né? Eu tenho clientes que fazem manutenção, que chegam a alcançar 30 dias entre uma manutenção e outra, tá? Por quê? Por tudo aquilo que você falou. Trabalha no ar-condicionado, caminham às 5 horas da manhã, então ele tem uma rotina que é propensa a isso. Tem um couro cabeludo bem sequinho, já não tem mais cabelo crescendo na área de calvície, é aquela calvície bem lisinha, isso leva ele a chegar às vezes menos, às vezes mais, mas a gente tem uma média ali dele de chegando a 30 dias ali. Eu tenho cliente que faz de 10 em 10, porque solta. Correto. Perde a aderência total, porque o couro cabeludo dele é tão oleoso que ele descola da prótese. Não é nem a prótese que descola dele, entendeu? Então, assim, um pouco de falar dessa questão da rotina de manutenção, né? O quanto é importante fazer a manutenção Exato. no técnico. Aí varia em primeiro lugar, de modelo de prótese, Sim. método de fixação, qual cola, qual fita. Uma tem a durabilidade, poder de fixação mais longo do que outra, né? O dia a dia do usuário, né? O cotidiano dele, se ele transpira muito, se não transpira, se é jovem, se não é, faz musculação, faz natação, vai para a praia. Malha uma, Tudo duas isso- vezes por tudo dia. isso, malha, enfim, usa capacete, tudo isso vai fazer com que a vida útil da adesão, né, do método de adesão seja inferior, claro. E o local onde mora, o tempo, por exemplo, eu aqui no Brasil, no inverno, eu faço a cada 2 a 3 semanas. No verão, eu faço em torno de, eu conto 13 a 14 dias, normalmente. Que é a média, né, Cláudio? Digamos, eu não passo de 2 semanas. No inverno, eu Consegue passar. Eu consigo passar. Quando eu estou na sede da empresa na Suíça, ou em outro local frio, eu faço entre 3 a 4 semanas. Perfeito. Normalmente 3 semanas eu faço, porém eu posso aguentar esticar até 4 Pra semanas. você ver, nós tivemos uma onda de calor essa semana, né? Sim. Calor. Eu vou dizer o que aconteceu comigo ontem. Os Diga, clientes todos continue. entraram em contato, Gustavo, preciso de marcar manutenção porque a cola começou a melou mais rápido por causa do calor, mas cientes que foi o calor excessivo que tivemos. Exatamente. Né? Então, essa percepção que o cliente tem que ter, né? Que não tem não é engessado, não é uma receita de bolo, né? Não é, a sua manutenção vai ser de 15 em 15 dias. Não, ela pode ser menos, ela pode ser mais. ela Cada pode pessoa vai ter o seu determinado a tempo. sua rotina com a sua prótese. Vai ter a sua rotina, exatamente. Tem a ver também com a química da pele de cada um. Perfeito. Tá? A química da pele. Tem pessoas que transpiram muito, outras transpiram menos. Tem pessoas que têm o pH mais elevado, mais alto do que outro. Né? Pessoas que transpiram muito, têm uma transpiração muito ácida, vai descolar mais fácil. Vai descolar Depende mais muito rápido, de cada em menos indivíduo, tempo. né? Então, a seborreia, e também tem a ver com a seborreia. Tem pessoas que tem uma seborreia com um cheiro mais intenso, mais forte. Então, também é sim. aconselhável fazer em menos tempo, para que esse odor não fique exalando, né, próximo de pessoas que estão em volta. Acaba sendo desagradável. Tudo falando isso, de tudo produto- isso tem que se levar em conta. Ó, esse aqui a gente estava conversando antes, né? A gente chama de perfume capilar.
né? Ele tem uma estrutura que é mais oleosazinha, ele ajuda a desembaraçar. Ele é perfeito. E para aquele cliente que tem o... a gente fala... Eu costumo brincar com o cliente que assim, a gente não tem chulé? É a mesma coisa. Fica abafado, transpira, às vezes cria um cheirinho que não fica tão agradável. Dá um chulezinho. Não deu tempo de ainda ir na manutenção? Um perfuminho que já vai... É um produtinho que tem feito o maior sucesso lá no estúdio, porque ajuda esse cara que tem uma transpiração maior, né? Para manter a média dele de manutenção. Além dele renovar um brilho e maciez nos cabelos. Show. Ele fica mais solto. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou deixar para o próximo podcast, porque o tempo já estourou um pouco. Beleza? Não vou deixar essa pergunta, é brava, então vou deixar para o próximo. Anota para não esquecer. Não, Gente, eu tenho curiosidade. hoje a gente falou, bateu um papo aqui com o Cláudio, tá? Foi um... Mas vamos passar um antes e depois. Né? Oi? Vamos passar antes e depois. Antes disso, vamos passar o antes e depois de alguns clientes, porque hoje a gente estreou o antes e depois. Então vamos ver o antes e depois de alguns clientes e depois a gente vai encerrar aqui com a figura do Cláudio, que foi fora de série aqui, nosso primeiro podcast. Vamos sim. Foi um podcast bacana. Você pode ir falando, né? Quando a gente coloca o antes e depois, tá passando já na tela, Não ainda, mas vai passar. Não, beleza. É o antes e depois. Ó, esses foram alguns clientes nossos, né? Valdecir rejuvenesceu aí imensamente os 20 anos. Ele tava com a lateral bem curta, agora ele já tá com a lateral bem grandinha, encaixando bem com o cabelo. Esse é o Léo, que também é profissional da beleza, um cabeleireiro fora de série. Rejuvenesceu 20 E a gente anos. vê o quanto rejuvenesce, Sim. né? Yeah. Tá passando, né? Esse aí, seu Antônio, também estava nesse processo de crescer o cabelo na lateral, mas a gente conseguiu o encaixe perfeito dele em toda a área de O cabelo. Antônio ficou garotão. Ficou mesmo. E ele foi com a esposa, foi emocionante, ela tá sentada lá atrás. Esse é o Cláudio Marcelo. Foi com a filha, foi com a esposa, elas estão ali também. Foi muito legal. A menina ficou radiante de ver o pai com cabelo. Nunca tinha visto. Então, assim, é um processo de mudança, de autoestima, que faz muita diferença para os clientes. Esse aí é o nosso amigo Fred, que é uma prótese branca, né? Ele rejuvenesceu muito, ele ficou... ele fala que agora ele tá garotão. Esse aí é um cliente de Macaé, é o Thiago. Esse... Outra pessoa. Fora. Outra pessoa. Esse é o Marco. Marco também, a gente teve uma procura pela cor de cabelo dele, a gente conseguiu, vocês podem ver que a barba dele é ruiva, o cabelo dele é um castanho claro e ele tinha um topo meio alourado, né? E a gente conseguiu uma prótese que se encaixou perfeitamente. E esse é o Guilherme. Esse é o nosso estrelinha, nosso modelão. A maioria dos vídeos a gente faz com ele adora. E esse é o Estúdio Ornelas, né? É um ambiente exclusivo, um ambiente fechado, justamente para que a gente possa receber o cliente com toda exclusividade. Ele vai chegar careca, como a gente brinca, e vai sair cabeludo, mas sem ninguém olhando, sem ninguém toda hora passando na frente, vendo o processo acontecer, né? Fica ali bem intimista, bem entre a gente. E o cliente fica, às vezes o cliente fica muito nervoso, né? Sim. Às vezes o cliente transpira. A gente vê a mão dele tremendo, né? Ali no momento da entrega, ele fica ansioso. É que para muitos é um momento de transformação de uma vida, às vezes, né? E assim, tem sido fascinante, assim. Recuperação da autoestima, né? Sim. Sim, nós, enfim, eu devo 30 anos como usuário e 25 quase trabalhando com prótese, e tem muitas histórias. Eu conheço pessoas que tiveram uma autoestima renovada, pessoas que não trabalhavam, que viviam enclausurados dentro de casa, não iam em eventos sociais. E muda vidas, né? casamentos, Muda vidas. enfim. E mudou muito. É bem legal. Gente, Isso aí. É bem legal ver o vamos sorriso. encerrar aqui. ver o sorriso. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Cláudio, obrigado demais. Eu Foi adorei. fantástico. Pô, foi Que bom que seu primeiro top. podcast. Prazer te conhecer, Cláudio. Prazer é todo meu.
Espero que traga muito sucesso pra gente. E você que quer se tornar um aplicador, tá, de prótese, um técnico em prótese capilar. Aplicador não, técnico. Técnico em prótese capilar. Dia 13 e 14 de novembro a gente vai estar com o evento Próteses 360. Lá vão ser 2 dias de imersão. O Cláudio vai estar presente não só com a sua empresa, mas também falando tudo sobre prótese lá com a gente. E você vai sair de lá sabendo tudo, do zero até o corte de cabelo da prótese, para que você possa sair, tá, já no seu estúdio no dia seguinte aplicando a sua prótese capilar. Como técnico. Como técnico de prótese capilar, Isso. tá? Foi um prazer e se liga aí que quinta-feira que vem tem mais Antes e Depois, o podcast que fala de beleza masculina. Só para finalizar, tem mais 30 segundos? Só para finalizar, enfim, não falamos sobre outros modelos. Builder Hair tem uma coleção completa de próteses capilares, masculina e feminina, parcial e total, além das próteses sob encomenda e sob medida, e a linha completa de acessórios. E todos os modelos com absolutamente todas as cores primárias e todas as porcentagens de grisalhos. Enfim, mais uma vez, obrigado e uma boa noite. E, gente, ó, obrigado. o Estúdio Ornelas agora é distribuidor Builder Hair. Então, querendo sua prótese, só fazer contato com a gente e a gente vai poder te assessorar em tudo isso aqui que você tá vendo. Um abraço. Fechou? Cortou? Aê!